Graça e paz, meu irmão e minha irmã, do Salmo 128. Hoje vamos meditar na terceira parte do capítulo 29 do livro de Deuteronômio, do versículo 20 ao 29. E veja que esta passagem é extremamente séria, porque aqui Moisés continua mostrando ao povo as consequências da desobediência e do afastamento de Deus. Pois depois de alertar sobre o perigo de um coração que se desvia em segredo, agora a Torá mostra que o pecado consciente produz consequências espirituais, pessoais e até coletivas. E ao mesmo tempo, esta passagem termina revelando algo muito profundo. Existem coisas ocultas que pertencem somente a Deus, mas aquilo que ele revelou precisa ser vivido em obediência. Por isso, vamos entender, versículo por versículo, o que esta passagem nos ensina. Deuteronômio 29, 20. Aqui o texto diz que Deus não desejaria perdoar aquele homem rebelde e que sua ira repousaria sobre ele. E Rashi explica que este versículo fala sobre alguém que ouviu a aliança, conheceu a verdade, mas decidiu permanecer deliberadamente no pecado. Ou seja, não é alguém que caiu por fraqueza e se arrependeu, mas alguém que endureceu o coração conscientemente. E veja algo muito forte aqui. Pois quanto mais o homem insiste em viver longe da vontade de Deus, mais insensível espiritualmente ele se torna. Pois a rebeldia persistente endurece o coração aos poucos. Deuteronômio 29, 21. O texto diz que Deus separaria aquela pessoa para o mal dentre as tribos de Israel. E Rashi explica que isso significa ser removido da proteção e da bênção da aliança. Ou seja, a desobediência contínua produz separação espiritual. E observe algo importante. Não adianta alguém estar no meio do povo de Deus externamente, enquanto o coração permanece distante dele, pois Deus vê muito além da aparência religiosa. Deuteronômio 29, 22. Aqui a Torá começa a falar sobre as futuras gerações e os estrangeiros que veriam as pragas e a destruição sobre a terra. E Rashi explica que a devastação seria tão grande que até as nações reconheceriam que algo espiritual havia acontecido ali. Ou seja, as consequências da desobediência seriam visíveis para todos. E isso nos ensina algo profundo. Nossas escolhas espirituais deixam marcas que podem alcançar gerações. Pois tanto a fidelidade quanto a rebeldia produzem testemunhos. Deuteronômio 29, 23. Este versículo descreve a terra cheia de enxofre e sal, estéril e sem fruto, comparando a destruição de Sodoma, Gomorra, Admá e Tsevoim. E Rashi relembra que estas cidades se tornaram símbolo do juízo divino por causa da corrupção extrema. Ou seja, Moisés estava mostrando que o afastamento de Deus produz uma total esterilidade espiritual. E veja como isso também acontece hoje. Pois quando uma pessoa se afasta da presença de Deus, muitas áreas da vida desta pessoa começam a secar interiormente. A alma perde sensibilidade, a comunhão enfraquece e a paz desaparece aos poucos. Deuteronômio 29, 24. Aqui as nações perguntariam, por que Deus fez assim com esta terra? E Rashi explica que o espanto seria tão grande que todos reconheceriam que aquilo não aconteceu por acaso. Ou seja, até os povos ao redor perceberiam que havia uma consequência espiritual por trás daquela destruição. E isso nos ensina que quem conhece Deus também carrega responsabilidade espiritual diante do mundo. Pois quem recebeu luz espiritual responde diante dela. Deuteronômio 29, 25. O texto responde dizendo que aquilo aconteceu porque abandonaram a aliança do Senhor. E Rashi explica que o problema não foi falta de conhecimento, mas abandono consciente daquilo que haviam recebido. Ou seja, eles conheciam a verdade, mas escolheram se afastar dela. E veja algo forte aqui. Conhecer a palavra sem obedecê-la endurece ainda mais o coração, pois a verdade só transforma quando é praticada. Deuteronômio 29, 26. Aqui o texto diz que o povo passou a servir outros deuses que não conheciam. E Rashi explica que eles entregaram o coração a falsos deuses que nunca haviam lhes dado coisa alguma. Olha que forte isso! Pois o homem distante de Deus sempre acaba preenchendo o coração com outras coisas. E entenda algo importante. Idolatria não é apenas se curvar diante de imagens, pois qualquer coisa que ocupe o lugar que pertence somente a Deus dentro do coração se torna idolatria. Deuteronômio 29, 27. O versículo mostra que a ira de Deus se acendeu contra aquela terra. E Rashi explica que as maldições descritas na aliança vieram como consequência da desobediência persistente. Ou seja, Deus estava mostrando que sua palavra é séria. Pois o mesmo Deus que promete bênçãos também chama seu povo para a responsabilidade espiritual. E isso revela que Deus é amoroso, mas também é santo e justo.
Deuteronômio 29, 28. Aqui o texto diz que Deus os arrancou da terra com ira e os lançou para outra terra. E Rashi interpreta isso como referência ao exílio e à dispersão de Israel. Ou seja, o afastamento contínuo da presença de Deus acabou produzindo separação, dor e perda. E observe algo importante: o pecado sempre promete liberdade, mas no final produz escravidão espiritual. Pois toda desobediência afasta o homem da verdadeira paz. Deuteronômio 29, 29. Este versículo termina dizendo: as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. E Rashi traz uma explicação extremamente profunda aqui. Ele explica que Deus não pune o povo pelas coisas ocultas que somente ele conhece dentro do coração do homem, pois as coisas escondidas pertencem ao Senhor. Mas as coisas reveladas, os pecados manifestos e públicos, precisam ser tratados pelo povo. E Rashi também ensina que existe responsabilidade coletiva quando o pecado é ignorado abertamente no meio da comunidade. Ou seja, Deus estava ensinando Israel sobre responsabilidade espiritual mútua. E veja algo muito forte nisso: existem mistérios que pertencem somente a Deus, mas aquilo que ele já revelou precisa ser vivido em obediência. Mas qual é a sabedoria para os dias de hoje? Entenda que a grande sabedoria desta passagem é compreender que Deus vê profundamente o coração do homem, pois ninguém consegue esconder do Senhor a verdadeira direção da alma. E também aprendemos que o pecado persistente endurece o coração e produz consequências que podem alcançar gerações. Além disso, este texto nos ensina que não fomos chamados para viver tentando desvendar todos os mistérios espirituais, mas para obedecer aquilo que Deus já revelou claramente em sua palavra. Pois muitas pessoas querem respostas para os mistérios do céu, mas ainda não obedecem o básico que Deus já ordenou. Por isso, precisamos vigiar nosso coração diariamente, permanecer sensíveis à voz de Deus e não permitir que nada ocupe o lugar da presença dele dentro da nossa vida. Então, espero ter te ajudado tremendamente com este estudo. Que o Senhor te abençoe, te cure, te proteja e transforme você e toda a sua família na família do Salmo 128. Que o Senhor te prospere para que você seja cada vez mais dizimista fiel, ofertante e altamente capaz de sustentar profetas e missionários em nome de Jesus. Amém. Um beijo, fique com Deus e até o nosso próximo estudo, se o Senhor permitir. E se este estudo falou com você, deixe o seu like e compartilhe também com alguém que precisa ouvir esta mensagem, e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os próximos capítulos. E não se esqueça de ativar o sininho, porque a cada estudo Deus tem algo novo para nos ensinar. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição que você recebeu hoje da Palavra de Deus. E creia que as irmãs do Relógio Mundial de Oração estarão orando por você.